Sabe aquela sensação de que tem algo grande prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse segurando o fôlego, esperando por um momento decisivo. Às vezes, sentimos no coração que há algo além do que os olhos podem ver. Um silêncio antes da tempestade. É como observar o nascer do sol em um campo silencioso, quando tudo parece calmo, mas há uma expectativa no ar. O espírito humano percebe sinais, mesmo quando a maioria segue distraída. Mas que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Vivemos cercados de rotinas, notícias, distrações. Poucos param para refletir sobre o que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto multidões caminham apressadas, há aqueles que, em silêncio, buscam respostas em oração, olhando para o alto, esperando por direção. A gente ouve falar sobre o fim dos tempos, sobre profecias antigas, sobre sinais que se cumprem diante dos nossos olhos, sobre o anticristo, sobre forças que operam nos bastidores da história humana, sobre a tal marca da besta, e tantas outras imagens que despertam temor e curiosidade. Mas por trás de tudo isso, existe uma pergunta silenciosa, quase esquecida, que ecoa no coração dos que buscam entender o tempo em que vivemos. Mas tem uma pergunta que quase ninguém faz, e que talvez mude tudo. O que realmente impede a manifestação do anticristo? Se o espírito do anticristo já está agindo? Se vemos sinais de escuridão crescendo, por que ainda não chegou o momento final? Por que ele ainda não se manifestou de verdade? O que segura as trevas à distância, mesmo quando tudo parece pronto para desabar? E se a resposta estiver num detalhe que poucos notam, algo escondido nas entrelinhas das Escrituras, aguardando ser revelado aos atentos, um selo espiritual, que ainda não foi quebrado, um limite invisível, colocado pelo próprio Deus, que define o tempo de cada coisa. Assim como a aurora só rompe quando chega a hora, há eventos espirituais que só acontecem quando o Criador permite. Nada foge ao seu controle. Muita gente ainda acredita que o diabo é o grande inimigo de Deus, como se fossem forças iguais em lados opostos, travando uma batalha sem fim, como se fosse uma disputa de forças equivalentes, luz contra trevas, bem contra mal. Mas a verdade é mais profunda e libertadora. Mas vamos com calma e sinceridade. É preciso olhar além do medo e enxergar a soberania de Deus. Deus é o Criador de tudo, o Alfa e o Ômega. Nada existe sem sua permissão. E o diabo? Só uma criatura, limitada, sujeita ao tempo e ao juízo divino. Caída, limitada, derrotada. Não há comparação entre o Criador e a criatura. Ele não é rival à altura. Não tem poder para desafiar o Criador em igualdade. O mal só avança até onde Deus permite. E sabe o que é mais forte ainda? Ele já foi vencido. A vitória já foi declarada na cruz. O tempo que vivemos é de espera, de aprendizado, de preparação. O juízo é certo, mas a misericórdia ainda opera. O que ele faz agora é apenas cumprir um tempo de juízo. O relógio de Deus nunca atrasa e cada coisa acontece no tempo certo. Talvez você se pergunte, se o mal já está presente, por que ele ainda influencia o mundo? Por que não foi totalmente vencido? Essa dúvida é comum, especialmente quando olhamos ao redor e vemos tanta escuridão. A resposta está em algo invisível, mas poderoso. Existe uma força que segura, que limita o avanço do mal. Não é apenas uma barreira, mas uma presença viva, atuando em silêncio. Já pensou que a presença do Espírito Santo é muito mais do que consolo? Ele é o Consolador, sim, mas também é aquele que protege, que orienta, que fortalece o coração dos que creem. O Espírito Santo age como um escudo invisível, trazendo paz mesmo em meio ao caos. Ele nos envolve com luz suave, nos momentos de maior incerteza. Ele é contenção. Como águas represadas por uma mão poderosa, o Espírito impede que o mal avance além do permitido. Ele é resistência.
Como uma muralha invisível, ele se coloca entre nós e as trevas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está presente, habitando em cada coração que se abre para Ele. O Espírito não voltou para o céu e nos deixou sozinhos. Ele está aqui, agora, sustentando, guiando e nos dando discernimento para os dias difíceis. É por Ele que conseguimos permanecer firmes, sensíveis à voz de Deus, despertos para o que realmente importa. Ele nos desperta para a verdade, mesmo quando tudo parece confuso. É o Espírito que nos sela, como diz Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é proteção, é garantia de que pertencemos a Deus. É Ele que limita o avanço das trevas. Enquanto o Espírito estiver operando, há um limite para o mal. Nada acontece sem que Deus permita. Enquanto o Espírito Santo estiver presente, existe esperança, existe luz, mesmo nas noites mais escuras. O mal não tem liberdade total. Isso muda completamente o cenário do fim dos tempos. Não estamos à mercê do acaso, mas sob o cuidado de um Deus que age com amor e justiça. Lá em 2 Tessalonicenses 2, está escrito: O mistério da iniquidade já opera, mas há algo que o detém. O apóstolo Paulo fala desse poder de contenção, que impede o mal de se manifestar plenamente. Alguns acreditam que esse algo é a igreja. Outros dizem que é o próprio Espírito Santo. O importante é saber: Deus não perdeu o controle. O mistério da iniquidade já opera, mas há uma barreira espiritual. O Espírito Santo é como uma chave que mantém o mal trancado, até que chegue o tempo determinado por Deus. Essa parte é como uma chave para entender o tempo em que vivemos. Não é para temer, mas para confiar. Tem quem diga que é a igreja que impede o surgimento do anticristo. Outros, que é o próprio Espírito Santo. O mais importante é saber: Deus está no comando e nada foge ao seu olhar. Confie. O Espírito Santo está aqui, agindo, protegendo e guiando cada passo dos que o buscam. Você não está sozinho. Que essa certeza traga paz ao seu coração. Mas, e se for algo ainda mais profundo? E se, por trás de tudo, existir um segredo espiritual guardado desde o princípio dos tempos? Imagine um mistério envolto em luz, esperando o momento certo para ser revelado, como um pergaminho antigo, selado com cuidado, repousando em silêncio até que a mão certa venha abri-lo. Assim é o plano de Deus. Nada acontece antes da hora, nada escapa ao seu olhar atento. E se for um selo? Não um selo comum, mas um sinal espiritual, invisível aos olhos, mas real e poderoso no mundo invisível. Um selo espiritual que ainda não foi aberto. Ele guarda o próximo capítulo da história, protegendo o mundo de um tempo que ainda não chegou. Nos selos do Apocalipse, a gente vê isso claramente. Cada selo representa um limite, um tempo, uma permissão divina. Nada avança sem que o Cordeiro rompa o selo. Nada avança sem que o Cordeiro rompa o selo. O próprio Jesus é quem detém a chave do tempo e da história. Nada se move sem que Deus permita. O mal não tem liberdade total. Existe uma fronteira traçada pelo Criador. Selos, na Bíblia, não são apenas enfeites. Eles são sinais de autoridade, de promessa, de proteção. Um selo é garantia de que algo está guardado sob o cuidado de Deus. Eles representam autoridade, tempo certo e controle divino. Como uma ampulheta nas mãos do Eterno, cada grão de areia cai no tempo exato. Quando algo está selado, está guardado, reservado, ainda não liberado. O selo é proteção, é promessa de que nada será antecipado ou perdido. Para os que creem, isso é motivo de paz. O selo de Deus é como um abrigo em meio à tempestade, uma certeza de que o caos não pode invadir o que está sob sua proteção. E só Jesus tem autoridade para romper esses selos. Só Ele pode abrir o que está guardado, no tempo perfeito do Pai. Então,
Por que o anticristo ainda não se levantou como muitos esperam? Porque o selo permanece intacto e o tempo ainda não chegou. Porque o selo que libera essa fase da profecia ainda não foi rompido. O relógio de Deus segue seu curso, sem pressa, sem atraso. E isso muda tudo. Saber que há um limite, uma barreira espiritual, traz esperança para quem confia no Senhor. Porque enquanto esse selo estiver intacto, o avanço das trevas ainda é limitado. O mal não pode ultrapassar o que Deus determinou. É como um campo protegido pela luz, onde a escuridão não pode entrar. O selo é a promessa de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. O caos não reina. O mal não venceu. Para quem está selado por Deus, a paz, a esperança, a certeza de que o melhor ainda está por vir. Talvez você esteja se sentindo cercado por notícias ruins, medo, ansiedade, mas respire fundo. Você não está sozinho nessa caminhada. Em meio à confusão do mundo, há gestos de bondade acontecendo todos os dias. Um sorriso, uma mão estendida, um abraço sincero. São sinais de que a esperança ainda vive. Talvez ache que o mal está tomando conta de tudo. Mas a luz de Deus nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. Lembre-se, cada pequena atitude de fé faz diferença. Orar, perdoar, ajudar alguém, agradecer, são sementes de paz plantadas no coração. Mas olha, o controle continua nas mãos de Deus. Ele cuida de cada detalhe, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. O Espírito ainda está aqui. Ele consola, fortalece e guia quem busca a verdade com sinceridade. Em momentos de dúvida, busque a presença de Deus em oração e na palavra. Ele fala ao coração, trazendo calma e direção. E o selo ainda está fechado. O tempo de Deus é perfeito e nada acontece antes da hora. Quando ele for rompido, quem já estiver selado por Deus vai reconhecer. O Espírito Santo prepara o coração dos que confiam. Não vai se confundir. Não vai se perder. Quem caminha com Deus recebe discernimento e paz, mesmo em meio ao caos. Confie. Deus nunca abandona os seus. Ele sustenta, renova e fortalece a cada novo dia. Então, não viva com medo. Viva em preparação. Alimente sua fé. Cultive a esperança. Pratique o amor. Porque tudo isso já foi profetizado. Deus já escreveu o final da história. E Ele é bom. E quem está selado pelo Pai, tem paz. Mesmo no meio do caos, encontra descanso na presença do Senhor. Procure momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Caminhe na natureza. Contemple a criação. Agradeça pelas pequenas bênçãos. Se essa palavra tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Espalhe esperança. Seja luz onde estiver. Se inscreve no canal, ativa o sino e faça parte dessa comunidade de fé e esperança. E fica com a gente, porque aqui, cada palavra é feita com fé e entregue com verdade. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha o seu coração e sua casa.